Oi, meus amores, bom dia. Muito bom poder estar aqui com vocês, fazer esse bate-papo. Por que que o trauma do abuso sexual na infância, ele é tão devastador, né? Eu diria que para o psiquismo, ele é um dos piores traumas que podem ocorrer, tá? Porque aí tem uma questão de extrema importância. A criança, ela precisa passar pelas fases de desenvolvimento para que ela seja um adulto saudável. Em um passado próximo, as crianças eram vistas como animais que precisavam ser adestrados para se tornar um adulto que pudesse ser um adulto produtivo, mais ou menos essa a ideia, tá? Então, esse bichinho indomável, estranho, precisava, né, receber limites árduos e duros para que pudesse se tornar esse adulto funcional. Mas a teoria do desenvolvimento humano, ela é muito antiga, né? Ela inicia por volta aí de 1875, por aí. Então, nós já temos essa ideia há muito tempo. Mas poucas pessoas tinham acesso, precisariam ser estudiosos para ter esse acesso, e muitas pessoas que entravam em contato com essa teoria do desenvolvimento, em função do pensamento arcaico, não conseguia considerar. Pensavam assim, essa é uma bobagem muito grande que estão inventando. E junto aí com a teoria psicanalítica do desenvolvimento, havia algumas falas sobre o desenvolvimento psicossexual, da criança. Então, vinha também aí uma ideia da criança sexualizada já muito pequena e pensando no sentido de uma atividade sexual como seria para o adulto. Entende? A mesma... como pensando em sexualidade como relação sexual e de adulto. Então aí muitas pessoas falavam, nossa, mas isso é um horror, como falar isso de uma criança, como mencionar isso sobre o desenvolvimento da criança. Mas na verdade, quando a gente fala do desenvolvimento sexual, a gente não está falando de relação sexual, a gente não está falando que a criança estaria pensando numa relação sexual, isso é do mundo do adulto. Quando a gente fala dessa questão da sexualidade da criança, do desenvolvimento, das fases de desenvolvimento, a gente está falando do desenvolvimento do psiquismo. Por quê? Porque a nossa libido, as pessoas acabam pensando também que libido está relacionada à relação sexual. Não, quando você toma um sorvete, tá? Porque você gosta de sorvete com esse sabor, tem a ver com a libido, com a pulsão de vida, com o prazer, com o desejo de vida, não tem nada a ver com relação sexual em si. Então, ainda tem esse problema da ignorância daqueles que começavam a estudar, entendiam por esse prisma muito errado e já rechaçavam a ideia, tá? Então, é nos últimos tempos que a sociedade começa agora a aceitar, ter um pouco mais de informação, compreender quem é a criança de fato. E essa criança, a partir do momento em que a partir desse momento em que essa criança é atravessada pela vida sexual, aí sim, de fato, de um adulto, e de um adulto perverso, as fases de desenvolvimento dessa criança passam a ser comprometidas, ou seja, ela não terá as fases de desenvolvimento de uma forma saudável, de uma forma
para que ela possa ter uma estrutura psíquica saudável. Por isso é que, quanto mais cedo a criança passa pelo trauma do abuso sexual, pior é. Por quê? Porque ela não vivenciou praticamente quase nada das fases de desenvolvimento. E as fases principais de desenvolvimento humano, elas vão da gravidez dessa mãe até por volta aí dos 9 aninhos de idade, que seria o período da puberdade. Então, esses anos de vida da criança, eles precisam ser vividos como criança, não como adultos em miniatura. Não pode ser atravessado pela vida sexual do adulto, quando um adulto tenta ter relação sexual ou alguma coisa desse tipo, que a criança acaba descobrindo que é uma relação sexual de adulto, entende? Então, hoje, em função de uma sociedade muito sexualizada, eu acho que no Brasil, aí desde da década de 80, principalmente na televisão, a criança vê coisas que ela não deveria ver, porque isso atrapalha esse desenvolvimento. Então, a partir desse momento, nós vamos ter uma epidemia de problemas psíquicos, de estruturas psíquicas, de seres humanos não saudáveis, por causa desses atravessamentos, né? E aí nós vamos ter a consequência no comportamento das pessoas, na qualidade de vida dessas pessoas, no adoecimento emocional dessas pessoas. Então, eu afirmo com toda a propriedade que hoje, no mundo, mas no Brasil de forma especial, nós temos aí um adoecimento emocional, uma epidemia de adoecimento emocional, e eu atribuo muito essa epidemia de adoecimento emocional em função das crianças que eram crianças aí nessa faixa do ano de 1975 em diante, tiveram uma infância extremamente atravessada pelo erotismo sexual do adulto. E então nós temos uma sociedade com muito transtorno bipolar, uma sociedade com muita transtorno borderline, pessoas depressivas, pessoas adoecidas numa estrutura psicótica, e muitos perversos também. Às vezes eu faço algum programa de televisão, de rádio, e geralmente as pessoas que vão me perguntar já fazem uma afirmação. A pessoa que passou pelo trauma do abuso sexual, ela se torna mais tarde um abusador? Ou alguns afirmam, né? A pessoa que passou pelo trauma do abuso sexual se torna um abusador. Não, isso é uma falácia. Isso é uma falácia, tá? Precisa ter aí o atravessamento psíquico da perversão para a pessoa se tornar um abusador sexual de crianças. Mas o sofrimento, mesmo a pessoa conseguindo ter uma estrutura neurótica, quando ela passou pelo trauma do abuso sexual e ela sobreviveu ao abuso sexual conseguindo ter uma estrutura neurótica, ainda é um neurótico com muito sofrimento. Muito sofrimento. Bom, pensando nisso, nós desenvolvemos um trabalho em que, para essas pessoas que querem entender um pouco mais a própria história de vida, querem compreender detalhes sobre esse atravessamento dos possíveis abusos sexuais da infância que a própria pessoa sofreu, quer entender o formato do psiquismo, então nós estaremos oferecendo aí um curso, né, a partir do mês de agosto, e nós vamos colocar o link de entrada para matrícula no Instagram, no meu Instagram, Sandra Barilli, psicóloga, né, ou Sandra Maria de Souza Silva. Às vezes há uma confusão aí, Sandra Barilli e Sandra Maria de Souza Silva. Sandra Barilli é meu nome de casada. E então eu tenho muito material antes do meu casamento. Então fica o nome antigo e o nome atual. Só para vocês entenderem aí essa questão aí do Barilli no meio
do meu nome, né? Então, amores, nós estaremos ministrando esse curso, esse mini curso, e ele terá aí um acompanhamento, tá? Nós estaremos passando um número específico de celular para que essas pessoas possam participar de um grupo aí, e dentro desse grupo ela receba materiais, ela receba o link para entrar na aula. Essa aula ela será simultânea, né? Eu farei no Google Meet e as pessoas poderão assistir a aula no dia certo, na hora certa. Já até digo para vocês, será todas as terças, a partir das 14 horas da tarde. 2 horas de aula por semana e serão 6 aulas. Eu havia pensado em iniciar no dia 6, mas nós vamos iniciar, na verdade, no dia 13 de agosto, para dar tempo para vocês fazerem a matrícula, tudo direitinho. Então, eu convido você para mandar esse vídeo aqui para seus amigos, para as pessoas que você conhece, assim você me ajuda. Por quê? Porque nós somos cientistas, pesquisadores, eu viajo muito para outros países em busca de materiais, de cursos, de estudos, de doutorado. Então, o custo que eu tenho é muito alto, porque eu não tenho ajuda do governo, não tenho ajuda de nenhuma plataforma, né? Então, estes cursos, eles também são para ajudar a custear os trabalhos de pesquisas que na verdade, eu já estudo esse tema há 20 anos, mas nos últimos 5 anos de forma muito mais intensa. E eu compro muitos livros, viajo muito, então eu gostaria de pedir para vocês mandarem esse material para as pessoas que se interessam em ter assim uma compreensão do próprio histórico de vida. Esse curso irá ajudar muito. Vocês poderão fazer perguntas de forma direta e eu responderei para vocês. Terá um espaço para você fazer pergunta de forma individual, caso você não queira se expor, e eu respondo de forma individual, tá? Eu vou ler para vocês aqui a descrição. Um curso voltado para o autoconhecimento e para a compreensão a autocompreensão. Os traumas de infância norteiam a vida adulta até que a história da própria vida seja desvendada. E aí eu tenho aí a descrição que depois vocês podem ler. Eu quero convidar você para fazer a tua matrícula, e você terá o link lá no Instagram, e eu quero verificar que de repente a gente coloca o link aqui também no YouTube. E aí eu quero a tua presença. Nós iniciaremos esse curso então agora numa terça-feira. Detalhe, mesmo que você não possa fazer presencial, fica gravado na plataforma e você pode assistir a aula que você quiser. E você terá 1 ano para assistir a aula, rever a aula, tá? Tem isso também. Se você fala, Sandra, terça-feira, não dá esse horário, não tem problema. Você entra e assiste a aula na terça-feira à noite, a hora que você puder. Então eu te convido, será um momento assim de muito aprendizado, e eu quero você conosco, tá? Beijo no coração e até a próxima. Beijão!